Então abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, e o versículo 25. Então, se você tem uma Bíblia, por gentileza. E a partir deste texto que nós desenvolvemos, o tema sobre movidos pelo Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero que vocês leiam comigo, vamos lá? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mais uma vez, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? A primeira coisa que eu quero dizer aos meus irmãos, que o mover do Espírito é uma conquista divina. Amém? Esse sempre foi o desejo de Deus, mover o seu Espírito. Quando a igreja pensa no mover espiritual, precisa entender que antes de você, Deus se interessa por isso. Amém? Agora me ouça, não há nota mais triste, não há nota mais pesarosa ao coração de Deus, depois que os homens se perderam e andaram por caminhos longe de Deus. Então Deus vai fazer um lamento em Gênesis capítulo 6 e o versículo 3, sabe o que Deus vai dizer? O meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é mau, ou em outros textos vai dizer, ele é carnal. Não é que Deus estivesse zangado, mas esta é uma nota triste de um Deus que sempre quis andar com os homens, mas os homens viraram as costas. E ele agora olha e diz assim: tudo que eu queria era andar com os homens. Lembram? No jardim, não era o homem que andava com Deus, era Deus que vinha e se manifestava todos os dias diante de Deus, ou diante do homem, e conversava com aquele homem. Aí eles pecaram, foram para longe de Deus. Mesmo assim, Deus aceitava os sacrifícios, a adoração. Mas chega o momento que toda a humanidade vira as costas e Deus olha e diz: eu estou só. Porque esses homens não querem andar comigo. Pense em um Deus eterno, um Deus que, se você começar a percebê-lo pela sua criação, todo o universo que ele fez com tanto poder, com tanta graça, tentando encontrar um homem para caminhar com ele, colocar o seu próprio espírito dentro desse homem, ele agora se vê obrigado a se afastar, porque esses homens não querem. É uma decisão os homens não andarem com ele. Mas vamos lá. Depois disso, irmãos, eu vejo esse Deus tentando trazer o seu Espírito, e vocês vão lembrar que Deus, no Antigo Testamento, ele sempre ungia os reis. Havia os profetas e sacerdotes, e então o Espírito do Senhor vinha sobre eles, e aí eles profetizavam, e aí eles eram liberados para fazer alguma função, mas não era como se eles fossem casa de Deus. Eles eram apenas liberados pelo próprio Espírito de Deus para agir segundo aquilo que Deus queria que eles agissem. Mas esse nunca foi diretamente o propósito de Deus, e Deus nunca se esqueceu do plano original. De novo, Deus nunca se esqueceu do plano original.
Sabe qual era o plano original? Habitar para sempre. Amém. Diga comigo para que você não esqueça. Eu não gosto de estar falando toda hora isso, mas eu quero que isso fique claro no seu coração esta noite. Diga assim: o plano original de Deus era habitar para sempre no homem. Esse foi o plano original de Deus. Mas eu quero caminhar com vocês. Aí esse Deus fez promessas para um tempo novo, porque ele percebeu que esses homens não queriam andar com ele, mas ele sempre desejando andar com esse homem. Então ele fez promessa para um tempo futuro. Aí você olha, e eu quero que você, nós vamos andar hoje pela Bíblia um pouco. Joel capítulo 2. Se você não sabe onde está Joel, ele é um dos livros pequenos da Bíblia, depois de Daniel. Aí vem Oséias, são os livros um pouquinho maior. E aí vem o livro de Joel. No capítulo 2, versículo 28. Olha o que Deus vai dizer. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Ouça-me, Deus olha para o futuro e vê que aquele tempo presente os homens tinham se afastado, mas como disse, o plano original era habitar no homem. Agora ele olha para o futuro e diz: vai chegar um dia em que não mais acontecerá o que aconteceu quando disse: eu não posso mais habitar. Agora ele está dizendo: eu mesmo vou derramar do meu espírito sobre os jovens, sobre, os velhos, sobre as crianças, sobre todos, até servos e servas, os poderosos e os fracos. Ele derramaria do seu espírito. Mas por que ele não fez naquele tempo? Ele poderia não apenas fazer promessas, ele poderia derramar, mas ele não poderia ir contra a sua palavra, que ele tinha dito: eu não posso habitar. Percebe isso? Ele disse: eu não posso habitar para sempre no homem, mas ele tão desejoso diz assim: mas eu quero e vou derramar. E como vou fazer isso? Só tem um jeito. Eu vou fazer uma nova criação. Escuta, quem está em Cristo, agora pense, sabe o que significa nova criação? O novo ser vai se manifestar, porque esse velho homem não poderia. Vocês lembram quando Jesus se encontra com Nicodemos? Ele disse: necessário é que você faça o quê? Nasça de novo. E Nicodemos questiona, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Amém? Então, para ele derramar, ele deveria então começar de novo, agora trazendo, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, uma nova criação, dizendo: eu vou mandar o último Adão. Porque o primeiro Adão é carnal. Não pode ter o espírito, pastor, porque ele é carnal. O segundo homem, ou o segundo ou último Adão, ele é espiritual. O primeiro Adão, ele pensa nas coisas terrenas. E o segundo Adão, ele é celestial e pensa nas coisas celestiais. Amém? Então caminhe comigo. O que Jesus veio fazer, ele veio fazer uma nova criação. Por isso que ele é chamado de segundo Adão, ou último Adão. Eu gosto mais da expressão último Adão, fazendo
uma nova criação. E agora Deus não poderia desdizer aquilo que ele havia dito. Para aqueles homens, ele não poderia habitar para sempre. Mas se ele fizesse um outro homem, começando daquele que ele chamou de unigênito. Pensa que ele é unigênito, né? Jesus não é unigênito? É unigênito. Por que ele é unigênito? Porque Deus começou uma nova criação a partir dele. Para fazer coisas novas a partir dele. Então Deus não está anulando aquilo que havia dito, dizendo que ele não poderia, mas agora com o novo ele pode fazer. Ele disse: eis que faço nova todas as coisas. Amém? Mas vamos caminhar, porque eu tenho algumas coisas ainda para falar aos meus irmãos. Mas antes eu queria, então abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que diz a partir do versículo 45 ao 49, aquilo que eu havia dito a vocês. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo é o quê? O último, espírito vivificante. Ou seja, ele não é só um espírito que vive, mas é aquele que dá vida. Amém? Mas vamos mais. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural. Ou seja, o primeiro Adão é natural. Depois vem Cristo, que é o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é de onde? Cadê? Diga comigo. Dos céus. Vamos lá? O segundo homem de onde é? Dos céus. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais são o quê? Vocês estão acompanhando comigo? Oh, aleluia. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ei, escuta. Vocês são celestiais. Amém. Nós somos celestiais. Agora mais, assim como trouxemos a imagem de Adão, devemos também trazer a imagem do último Adão, de Jesus, celestial. Quando Deus olha para você, Ele não vê a imagem do primeiro Adão, Ele vê a imagem de Jesus. Aleluia! Amém? Oh, aleluia! E na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para implantar um novo reino. E quais são os privilégios da nova criação? Quais são os privilégios, já que você entende que nasceu de novo? Primeira coisa que João vai dizer, João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito vai nos convencer. Nova criação, para você ser novo, o que Deus vai fazer é convencê-lo que você precisa nascer de novo. Irmãos, ninguém é salvo porque gosta das nossas canções. Ninguém é salvo porque vai à igreja aos domingos, ou dá um dízimo, ou faz algumas coisas religiosas. Nós somos salvos por causa do sangue de Jesus que nos comprou. Amém? Amém. Mas antes de nos comprar, o Espírito Santo vai dizer assim: ei, eu tenho que te convencer que você é um pecador e que precisa de um Salvador, e o nome desse Salvador é Jesus de Nazaré. Amém? Ei, todo homem, para andar com Deus, precisa entender que ele tem um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia.
Amém? Eu vejo muita gente andando pela igreja sem ter uma única experiência com o Espírito do Senhor e não sabe de verdade quem são, nem para onde vão. Ei, nós somos uma nova geração. Por isso que nós não somos gerados assim como Jesus, sabe? Jesus foi gerado do Espírito Santo. Amém? E Pedro vai dizer que do mesmo jeito que Jesus foi gerado do Espírito Santo, nós fomos gerados pela divina semente. E ele está falando do Espírito Santo que em nós habita. Amém? Se eu fosse vocês, eu fazia igualzinho o Valdomiro diz. Aplaudir de pé, que você é nova semente, gerado de Deus, e a partir daí nós temos uma vida que o homem natural não entende e não pode compreendê-lo. Mas vamos lá. Privilégios dessa salvação. Somos convencidos. Segunda coisa, esse que nos convence, sabe o que ele faz? Ele vai nos guiar a toda a verdade. Agora pense comigo, você nasceu de novo, amém? Mas aí o Espírito Santo que habita em ti, ele primeiro te convenceu e agora ele vai te guiar a toda a verdade. Ei, não adianta você estar diante de uma verdade se você não tem um guia que vai te mostrando o caminho. E assim, nós vamos para a faculdade, e se você vai para a faculdade e chega lá, não tem um professor, imagina como que você vai fazer com as matérias. Entende? Agora você quer caminhar para o céu e precisa não somente de ler a Bíblia, mas aquele que te ensina todas as coisas, vai te levar por meio da palavra de Deus, já escrita, e colocar no teu coração, e fazer você então caminhar do jeito que Deus planejou para que você andasse. Amém? Então ele faz o que? Primeiro privilégio, ele nos convence. A segunda coisa, ele nos guia. E não só nos guia, mas nos guia a toda a verdade. A terceira coisa é que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 16. Escuta, eu não vou ler só para correr, porque tem muita coisa ainda para falar. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só. Eu vou enviar outro Consolador para ficar nos finais de semana com vocês. Amém? Não. Eu pensei que era nos finais de semana, então quando nós fôssemos na igreja. Ele ficará para a gente enquanto, sabe, a gente está na igreja, sim ou não? Ele disse que ficaria conosco quando? Para sempre. Amém? É isso que você e eu precisamos entender, que nos dias bons o Espírito Santo está conosco. Amém? Nos dias maus, quando tudo falha, você tem que lembrar que a palavra dele continua sendo real, fiel e poderosa. Ele estará onde você estiver. Sabe por quê? Porque nesta nova criação o Espírito estará. Lembra que eu disse no início? Deus disse: eu não posso habitar. Mas era no homem velho. Por isso que continua. O homem natural, irmão, continua daquele mesmo jeito, Laerte. Deus não pode habitar. Deus quer, mas não pode habitar, porque ainda são filhos de Adão. Mas Deus quer transformar os filhos de Adão em filhos de Deus. Deus quer transformar a gente que entende e anda no homem natural. E escuta, o homem natural não pode conhecer as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente. E o homem espiritual discerne todas as coisas. Oh meu Deus, eu prego para as pessoas mais felizes da terra, sabe? O meu chamado, a minha profissão, se eu posso chamar isso de profissão, é falar para a gente mais poderosa da terra. O meu chamado é para lembrar aqueles que foram salvos e dizer assim: ei, você não pode parar, porque há um Deus que habita no seu coração, que te aproxima da glória e vai fazer você vencer todas as coisas. Aquele, sabe, ele diz assim, Apocalipse vai dizer muitas vezes
lá nas cartas, das 7 cartas, e aquele que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! Oh, que privilégio nós temos, irmãos. Mas eu vou um pouquinho mais. Me dê um pouco mais de água, porque eu sou igual, irmão João, eu sou igual a Eliseu. Eliseu trazia um tangedor, e eu trago um pouco d'água. Aleluia. Não, abra comigo. Não, essa aqui você tem que abrir. 1 Coríntios capítulo 3. Oh, Jesus. Ah, se o povo de Deus entendesse o que Deus diz para nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Eu citei esse texto um dia desse, e agora eu vou citá-lo novamente. Não sei se foi semana passada que eu falei aqui na igreja. Então você não precisa ler, você vai repetir o que eu vou dizer, amém? Porque algumas versões são diferentes. E você não vai olhar para mim, nem fechar os seus olhos. Se não tiver desta água, pode trazer qualquer uma outra. Você pode olhar para o seu vizinho, tem alguém perto de você? Diga assim, eu vou ler o texto e você vai repetir olhando para o seu vizinho. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Não, eu quero que isso saia daqui você lembrando disso. Diga o nome da pessoa aqui agora, diga assim. Se você não sabe o nome, pergunte logo para ela, porque você vai fazer isso. Você sabe o nome do seu companheiro aí? Então diga para ele, tu não sabes que tu és santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em ti? Ah, agora fala de novo, agora o outro vai falar. Diga novamente, tu não sabes que tu és santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em ti? Ah, meu querido, será que você esqueceu que tu és tabernáculo de Deus? Ei, Jesus foi para o céu, amém? Jesus, Deus fez Jesus cabeça de todas as coisas. Mas para completá-lo, ele vai dizer lá em Efésios capítulo 1, que para completá-lo, ele deu à igreja, que é o seu corpo, que completa todas as coisas. Sabe o que ele está dizendo? Ei, Márcio, você é a extensão de Jesus na terra. Amém? Que Deus anda na terra por meio da tua vida. Por isso você não pode andar como qualquer um, porque você não é qualquer um. Você é nascido do céu, você é nascido de Deus. Sabe, o que é nascido da terra é terreno, mas o que é nascido de Deus é celestial. Amém? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, eu fico feliz em saber que eu não sou desta terra. Ah, eu me lembrei de um texto que não está aqui. Aí Paulo vai dizer em Colossenses, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3. Não estava no meu escrito, mas me lembrei agora. Colossenses capítulo 3. Oh, aleluia. Aleluia, eu estou feliz com Jesus. Aleluia. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, aleluia, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também seremos manifestados com Ele em glória. Oh, aleluia!
Aleluia. Então, no seu ministério, Jesus, nascido do Espírito, viveu no Espírito. Vocês lembram que aos 30 anos, quando ele desceu às águas, que João o batizou, então Deus bradou dos céus e o Espírito desceu sobre Jesus. Amém? E ele ouviu uma voz dizendo o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por quê? Jesus era nascido do Espírito. Agora você pode ouvir Jesus dizer, ou Deus dizer, esta, sabe, é minha filha amada. Enquanto os homens e o mundo tentam diminuí-lo, Deus olha e diz assim: tu és meu filho amado, em quem eu tenho alegria ou prazer. Aleluia! Porque você nasceu para Deus. Você, como disse, Deus precisou começar tudo de novo para que o seu Espírito pudesse habitar em nós. E lá em Pentecostes, Jesus vem ensinando. Aí Jesus vai embora, João Filho diz assim: olha, não se afastem de Jerusalém, porque aquela promessa que eu fiz vai acontecer. E aqueles irmãos ficaram em Jerusalém. É claro que vocês lembram que a igreja que Jesus presidia tinha mais de 500 irmãos. É o que diz Paulo lá na primeira carta de 1 Coríntios, capítulo 15, que a igreja de Jesus tinha mais de 500 irmãos. E 10 dias depois se passaram, havia 120 que estavam ali orando e buscando o Senhor. E diz: de repente ouviram um som como de um vento muito forte e encheu aquela casa, e foram espalhadas línguas de fogo, como de fogo. Naquele dia, porque foi depois da cruz, Jesus tinha pago todo o preço. Aleluia. Os céus foram abertos e o Espírito agora seria derramado. Aquilo que Joel falou começava a acontecer de uma forma extraordinária. E um dia só, Jerusalém pegou fogo. Aleluia. Um dia só, o Espírito pode fazer aquilo que nós passamos anos sem fazer. Aleluia. Glória a teu nome. O Espírito veio e foi derramado. Homens fracos se tornaram fortes. Aleluia. Covardes se tornaram corajosos, porque agora o tabernáculo de Deus estava com os homens. Deus não ia mais habitar num templo feito por mãos humanas. Eu só lembro quando a palavra diz assim: eu virei, restaurarei o tabernáculo caído de Davi, e os gentios, para os gentios se abririam as portas. Mas vamos mais um pouco. Aleluia. Um dia, eu me lembrei disto, e eu bato aqui, meu querido Enoque, que bom vê-lo. Ouça-me em nome de Jesus. Eu falo isso, então os irmãos que já estão aqui, já acostumaram comigo, sabem. Jesus nunca saciou a sede de ninguém, e essa nunca foi a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é a gente ver tantas vezes as pessoas: olha, venha Jesus que Ele vai saciar a tua sede. E a proposta de Jesus nunca foi essa. E alguém diz: pastor,
Mas Jesus disse para a mulher samaritana, né? Se tu soubesse quem era que te pede água, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Lembram disso? Mas sabe o que Jesus disse para ela? Quem beber desta água torna a ter sede, daqui tu vai dar. Mas quem beber da água que eu lhe der, essa água fará dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus disse: eu não vou saciar a tua sede, eu vou transformar numa fonte igual sou eu. Amém? E para completar isso, capítulo 7 de João, que isso aqui foi no capítulo 4, mas no capítulo 7, vocês vão lembrar, versículo 35, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus no meio da multidão e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque assim como diz as Escrituras, do seu interior jorrarão rios de água viva, que saltarão para a vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não é um saciado, você é uma fonte de Deus a jorrar para a vida eterna. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu olho e digo: meu Deus, como assim? Somos nós. Mas Ele não olha para a casca, Ele olha para aquilo que você é, para o seu espírito. Aleluia. Amém? E aí se você dizer: pastor, não, aí o próximo versículo vai dizer assim: Ele falava do espírito que eles haviam de receber. Sabe, é o Espírito de Deus. Quando entra no teu coração e no meu coração, no nosso espírito, então esses espíritos se fundem. Aí Paulo vai dizer assim: olha, quem se junta a uma prostituta torna-se uma carne com ela, mas quem se junta ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Escuta, pode parecer muito para a tua cabeça, limitada, mas deixa eu te dizer, você é um espírito com Deus. Você acredita nisso? Eu tenho um amigo e vou falar. Uma vez Deus falou com ele, alguém levantou uma profecia, falou e ele ficou duvidando. Aí em outro lugar o irmão levantou e falou de novo, ele não creu. Aí chamaram ele para expulsar um demônio e ele foi. E quando ele estava expulsando o demônio, esse demônio te cala, e o demônio não se calava, e aquilo que o irmão profetizou, o demônio começou a dizer para ele. Aí ele ficou angustiado: meu Deus do céu. E ele foi para casa e dizendo assim: meu Deus, eu mandei Satanás se calar e ele não se calou, ainda profetizou para mim. O que é isso? Sabe o que Deus disse? Eu uso meus profetas, tu não acredita? Então eu falei para a boca do Satanás para ver se tu acredita. Pensa nisso. Tem gente que Satanás precisa dizer alguma coisa dele: meu Deus, tu és de luz. E o cara pensa: será que eu sou? Aí eu vi uma luz na tua vida. E o sujeito diz: misericórdia, Jesus. Deus está dizendo: tu não acredita? Você está entendendo? O pregador grita, pula, dá murro na mesa e diz: tu és, quem dera que eu fosse. Tu vai para o céu, aí tu diz assim: eu, esse comedor de feijão? Meu Deus, é preciso nós voltarmos para as Escrituras. Novamente, porque vocês precisam sair daqui acreditando. Olha para o seu vizinho assim. Tu pode até não parecer, diga assim para ele: mas tu é uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Agora diga para o seu amigo: tu pode até não acreditar, mas eu sou uma fonte a jorrar para a vida eterna. E mais, eu sou um espírito com Deus. Amém? Nós vamos sair daqui crendo nisso. Dê uma salva de palmas para que você se lembre desse momento que tu és uma extensão de Deus na terra. Aleluia! Tem mais, segura as pontas. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, abre a sua Bíblia. Hoje eu vou ler Bíblia. Eu acho que eu estou mais para um estudo bíblico, mas não estou nem aí.
Eu disse onde era? 2 Coríntios capítulo 3. Hoje eu estou cheio de Coríntios. Capítulo 3. Olha, irmãos, eu vou fazer igual os pregadores que eu estou pregando, vocês estão só prestando atenção. Então você vai olhar para o seu amigo, que é para isso ficar gravado na sua mente. Amém? Então quando eu disser, diga para o seu irmão, porque aí ele acredita e depois ele diz para ti, tu acredita também. Amém? Capítulo 3. Olha o que diz o versículo 3. Diz assim: estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Deus, Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábua de carne, isto é, no vosso coração. Agora você vai olhar para o seu irmão e diz assim: tu és carta escrita pelo Espírito de Deus. Agora fala com convicção, de novo, com vontade. Tu és carta. Aleluia. Meu Deus. Olha o que diz o versículo 7. Se o ministério da morte, ele está falando do Antigo Testamento, gravado em letras, em pedras, se revestiram de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto. Ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Diga assim para o seu companheiro: a glória no rosto de Moisés era ínfima comparada com a glória que está em ti. Você crê nisso? Oh, Jesus. Rosana, Moisés passou 40 dias diante do Senhor, escrevendo muitas coisas, inclusive as tábuas. 40 dias diante de Deus, e a glória de Deus então invadiu Moisés. E quando Moisés descia do monte, o seu rosto brilhava com uma glória tão grande, os israelitas não podiam olhar para ele. Então colocaram um véu, pelo menos dava para olhar para ele, mas não ser ofuscado por causa da glória. Agora Paulo está dizendo que esse ministério de Moisés, que era o ministério da morte, que estava desvanecendo, foi tão cheio de glória. Imagina você o ministério do Espírito. Aleluia. Quanto maior glória há na tua vida. Aleluia. Ele está dizendo assim: a glória de Moisés comparada à tua glória é nadinha. Eu fico pensando, Rosália, tem gente que diz assim: meu Deus, eu queria viver como Moisés. E Moisés olha para o futuro e diz: se tu soubesse como viver no teu tempo, é muito mais glorioso do que tudo aquilo que eu vi. Ah, o Espírito do Senhor vai nos mover. Aleluia. E vai deixar essa nossa religiosidade, e vamos começar a andar no Espírito. Se andamos no Espírito, se vivemos no Espírito, devemos também, sabe, viver no Espírito. Mas vamos um pouco mais. Versículo 10. Ainda de 2 Coríntios capítulo 3. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, fraca, diante da atual sobreexcelente glória. Está dizendo assim, fichinha, aquela que foi grande, comparada, e coloca uma do lado da outra, a outra perdeu o brilho. Porque o que se desvanecia teve sua glória. Muito mais glória tem aquela que permanece.
Ou seja, a glória de Moisés ia diminuindo, até, e o texto vai dizer que diminuiu até sumir. Ela teve glória, mas era passageira. Agora imagina a glória que permanece, a glória que está na tua vida, a glória que está na minha vida, a glória na igreja, que cada vez mais ela é resplandecente. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós não temos que olhar para o Antigo Testamento e dizer assim: foi maravilhoso demais, eu queria ir para lá. Quando você lê Hebreus capítulo 11 e que vê a galeria dos heróis da fé, você vê tanta coisa e ainda diz mais: homens, escutem, dos quais o mundo não era digno. Amém? Que homens tremendos e maravilhosos. Sim ou não? Os heróis da fé eram tão poderosos que o mundo não era digno da presença deles. Amém? Aí a gente olha e diz: que maravilha. Se parasse aqui, já seria bom para a gente admirar. Mas aí o texto continua: mas eles não são nada sem nós. Eles não podem ser aperfeiçoados sem aquilo que está na tua vida. Aleluia. Eles foram indignos diante dos homens, mas eles olham para nós e Deus vai dizer assim: ei, a teu respeito há coisas muito maiores. Agora escutem, voltem comigo. Lembra que Jesus falou de João Batista? Não há ninguém maior do que João Batista dos nascidos de mulher, sim ou não? Quem disse isso? Quem falou que o homem maior de todos os homens, maior do que Abraão, maior do que Moisés, maior do que Jeremias, que Isaías, do que todos os profetas, foi quem? João Batista, dito por Jesus. Mas João representa a antiga aliança. Amém? Agora diz, irmão João: mas neste reino o menor é maior do que João Batista. Tu pode olhar para João Batista e dizer: meu Deus, que homem precioso. Mas Deus está dizendo: o menor nesse reino. Quem é você? Eu sou o menor. Aliás, Paulo vai dizer, né, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as fracas para confundir as fortes. Escolheu as desprezíveis, é aquele que ninguém bota fé. E as que não são, ou seja, é pior que desprezível. Não foi isso? Talvez você se sinta nessa categoria. Mas Deus está dizendo: tu é maior. Mesmo nessa categoria, tu é muito mais poderoso do que o maior homem do Antigo Testamento. Você acredita? Você acredita nisso? Amém. Olha para o teu irmão, pensa que tu é maior que Abraão. Pergunta assim para ele: tu pensa que tu é maior que Abraão? Dá para tu entender que tu é maior do que Moisés? Irmão, de duas uma: ou a Bíblia está mentindo, ou nós precisamos mudar nossa cabeça. Hein, Paulo? Precisamos entender que Deus olha para você e olha assim: eu não podia habitar para sempre no homem porque ele era carnal. Mas ele olha para o segundo homem por meio de Jesus Cristo e diz: eu vou fazer de você a minha habitação, porque você não é mais carnal, mas é espiritual, e você se torna o meu corpo. Deixa eu só tomar mais uma aguinha. Oh, aleluia, estou caminhando para o fim, antes da meia-noite. Aleluia, aleluia. Vá comigo para o versículo 17 ainda, em 2 Coríntios. Eu até já citei antes: ora, o Senhor é Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, ali há... Novamente eu vou dizer: ora, o Senhor é o Espírito,
E onde há o Espírito do Senhor, agora essa liberdade é libertação. O Espírito do Senhor está aí, então há libertação. De uma mente escrava, de uma mente que não consegue avançar. Por isso que Paulo, Laerte, coloca a mão na cabeça e bota assim: é eu que penso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Oh, Espírito Santo, aleluia. Ele está aqui, amém? Ele está aí, por isso haverá libertação. Onde você chegar, haverá libertação, porque você é morada do Espírito Santo. Tu não é morada do Espírito Santo porque está na igreja agora. Tu é morada do Espírito Santo porque Ele habita em ti, de dia, de noite, em qualquer lugar, você estará lá. E quando você entrar no ambiente, entrou Jesus naquele ambiente. Amém? Você chega na empresa, você nem imagina, mas Jesus entrou naquele lugar. Aí você diz: pastor, Jesus, misericórdia. Ele diz assim: olha, eu fiz de você ou uma lâmpada ou uma luz. E não pode se esconder uma luz debaixo do alqueire. Ele está dizendo: eu não vou mais te esconder. Para de querer se esconder. Vou colocar você no velador. Agora olhe para o versículo 18. Repita comigo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Ele está dizendo assim: todos, não é só um, não é o pastor, são quem? Todos nós, as crianças, os adolescentes, os jovens, os fortes e os fracos. Olhamos para o Senhor como por um espelho, e contemplamos o seu rosto como por espelho. E à medida que eu olho para a imagem dele, a imagem dele é projetada em mim, e por causa desta imagem projetada em mim, eu vou começar a ser transformado de glória em glória, até ser parecido com ele. Amém? Irmãos, Paulo diz assim: aquele que ele chamou, também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Ei, você é a imagem de Jesus. Amém? Calma que lá no jardim, o homem perdeu a imagem e a semelhança. Amém? Agora nós conquistamos a imagem, mas ainda, pastor, a semelhança não. Mas já dá para olhar para você e pensar que você é Jesus, a extensão de Jesus. E quando é que nós vamos ter essa semelhança? 1 João, eita glória, eu vou me lembrando dos textos, não está nada escrito aqui, mas eu vou me lembrando. João olha e diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. A imagem se encontrando com a semelhança, e aquilo que estava no jardim se completa. Oh, aleluia! Irmãos, crente devia ser a pessoa mais feliz da terra, porque tem futuro, sabe para onde vai, sabe quem é, e está sendo conduzido por Deus para uma eternidade gloriosa. Amém? Oh, aleluia! Como disse, vou para o fim. Aleluia. Eu anotei aqui, não me lembrei onde botar a referência, mas eu desconfio que está. Eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 2. Eu disse a vocês que eu estou cheio de Coríntios, capítulo 2. Eu quero que você entenda que o pessoal do Antigo Testamento tem inveja de você.
capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, ele está falando do Antigo Testamento, Bruno. Ele não está dizendo para a igreja, ele está se referindo àqueles que vieram. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, eles olharam e não conseguiram ver, eles não conseguiram ouvir, eles jamais viram e jamais penetrou no coração deles o que Deus tinha preparado. Mas vamos mais, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até as profundezas de Deus. Vamos comigo. O Espírito de Deus, pense comigo isso aqui, o Espírito de Deus, que conhece a Deus assim como o Espírito do homem conhece o homem. Ele conhece a Deus totalmente, plenamente. O Espírito que habita em ti, escuta essa, Carlos. O Espírito de Deus que habita em ti conhece a Deus profundamente. Aí ele vai, Jeremias, até as mais profundas riquezas de Deus, escondidas em Deus, e traz para um filho de Deus, trazendo revelação. Isso é glorioso. O Espírito habita em ti, amém? Amém. Aí você vai dizer assim: Espírito Santo, eu preciso conhecer a Deus. Eles não te preocupam, tu quer o quê? Eu vou lá onde tu precisa, eu vou nas profundezas. Ei, eu não vou naquela coisa rasa. Agora sabe qual é o problema, irmã Francisca? Nós acostumamos nas coisas rasas de Deus. Nós não sabemos viver na profundeza. E como não experimentamos as profundezas, nós nos tornamos uma igreja fraca. Mas Deus está levantando o seu povo para buscá-lo de todo o coração. Ele diz que quando nós buscarmos de todo o nosso coração, nós seremos achados por Ele. Então meu desafio esta noite a você: não, pelo amor de Deus, não se conforme com as coisas rasas. Já está bom demais. Ai, pastor, mas só está desse lado já está bom demais. Deus diz: é verdade, mas eu tenho mais. Pastor, eu já estou me sentindo amado, ok, mas isso é só o começo. Eu já estou salvo, glória a Deus. Mas tem mais. O que tu precisa? Jesus é a fonte de todas as respostas que eu e você precisamos. E Ele quer dar, Ele quer derramar. Foi Ele que disse que derramaria do seu Espírito. Amém? Sobre todo mundo. É servo? Vem comigo. É mulher? Que as mulheres não tinham veio? Vem comigo. É velho? Vem comigo. Tu é o quê? Tu é gente? Sou gente, pastor. Então há lugar para ti. Pedro lembra disso, essa promessa é para nós, é para os nossos filhos, é para os que estão perto, é para os que estão longe. Aí ele diz: mas é para tantos quantos. Oh, aleluia. É para todo mundo, a fonte não esgota. Quanto mais você faz demanda, mais essa fonte jorra. E ela quer jorrar na tua vida, querido. Aleluia. Deus quer manifestar na tua casa, no teu bairro, na tua igreja, onde você estiver. Deus quer que esta fonte jorre, porque Ele precisa. Sabe, Deus ama as pessoas, e se Ele amou você, não imagina que Ele ama teu vizinho perturbado. Ele ama, e Ele quer usar você, que é fonte de Deus. Amém. Eu vou parar. Deixa eu ler só o 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Escuta, não foi a sabedoria humana
que foi ensinada, mas é pelo próprio Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É que ele está dizendo: não, tu não vai pregar pensando nas coisas naturais. Ei, tu tem um professor e ele vai conferindo, é o Espírito que vai te conferindo coisas espirituais com coisas espirituais para tu entender. Entende? Ele vai te levando. Ele vai te levando às profundezas, você vai conferindo coisas espirituais. Meu Deus, olha isso. E o Espírito Santo diz: não, tem mais um pouquinho aqui. E você diz: meu Deus, não é possível, eu fiquei doido. E Deus diz: não, tu não vai ficar doido, tu vai ficar sábio. Porque quem está te ensinando sou eu. Eu te amo, tu não vai ficar no mesmo lugar. Meu Deus do céu. A igreja precisa mudar. Eu estou orando, irmãos, eu tenho orado, nós estivemos passando aqui 48 horas de oração aqui na igreja. Pastor Nonato, a irmã Zezé ainda está aqui. Irmã Zezé, como foi guerreira na oração, e outros irmãos que estiveram aqui conosco. João Filho passou um bom tempo aqui conosco, e outros irmãos, não quero citar muito o nome porque eu vou pecar. Tem um Carlos aqui que não me deixou dormir, sabe, era 4 horas da manhã, não tinha dormido. Eu digo: irmão, segura aqui, Carlos, e o André não, Tiago, eu digo: segure aqui, porque eu estou à noite, desde de manhã, 8 da manhã, passamos o dia todo orando e lendo a palavra, sabe, e buscando a Deus. Quando chegou 4 da manhã, eu digo: eu vou dormir um pouco. Eu entrei na salinha e fui dormir, e eles começaram a louvar a Deus. Eu digo: meu Senhor, eles não me deixam dormir, e eles falavam alto, eu ouvia a voz deles cantando e adorando a Deus. Eu digo: vou largar esse negócio de dormir e vou voltar para os meus irmãos. E nós ficamos aqui, sabe, a manhã toda. Depois veio o pastor Nonato, veio a irmã Zezé, passamos o dia. João Filho esteve aqui conosco, teve a irmã Sheila também. Irmãos, a irmã Sheila veio para cá no dia do aniversário dela. Ela disse: foi a primeira vez que eu passei na casa de Deus, louvando e orando diante do Senhor. Você percebe como Deus faz as coisas? Oh, aleluia! E nós temos clamado, porque nós acreditamos. Aí sim, nós passamos mais uma noite. Aí esteve aqui também comigo o pastor, eu estou olhando ele aqui, sabe, é o... Meu Deus, como é que eu esqueço teu nome? É verdade. Eu me lembrei só de Valdemon, porque ele é irmão do outro amigo meu, Valdemon. Como é teu nome? Ah, é Magno, rapaz. É a idade, Magno, perdoa-me. Magno esteve aqui conosco e nós tivemos aqui na presença do Senhor. Irmãos, foram dias gloriosos. O povo que veio cantar, irmãos, cantamos tanto, adoramos tanto a Deus. Na segunda-feira à noite foi uma glória de Deus neste lugar, porque eu creio que Deus está levantando um povo forte, poderoso, que não temerá a morte, não temerá o pecado, não temerá Satanás, mas vai se levantar nesta geração para fazer a diferença. Se preparem, irmãos, porque ondas de glória está vindo sobre o povo de Deus. Amém? E vou findar com isso aqui. Quando Deus falou que derramaria seu Espírito, Pedro disse: é para nós. E Deus disse: é verdade, mas é só parte da verdade. Como assim, pastor? Parte da verdade, sim, porque ele estava dizendo: isso aqui é para os últimos tempos. Você imagina que nós estamos nos últimos tempos, sim ou não? A gente lembra daquela música: os sinais de sua vinda já se mostram cada vez, não é? Porque nós estamos no fim. Se para Pedro Joel já estava se cumprindo, que era só o meio do caminho, imagina nós que chegamos para fechar a porteira. Ele está dizendo assim: eu vou enviar uma glória que eu nunca enviei antes. Prepare o seu coração, porque a glória está vindo. E em honra ao Espírito Santo, em honra ao Espírito Santo que em ti habita, procure ser santo, procure ter santidade, procure se voltar para a palavra de Deus, procure viver segundo os seus propósitos, segundo o seu chamado, e você e eu vamos ver a glória de Deus se manifestar na nossa casa, na nossa igreja, na nossa nação. E Deus vai contar conosco. Em honra ao Espírito Santo, esteja diante do Senhor todos os dias. Em honra àquele que habita em ti, porque ele diz: Senhor, não entristeça o Espírito do Senhor que em ti habita. Não entristeça, pelo contrário, alegre. Ele diz assim: faça o contrário, alegre. O Espírito Santo quer se alegrar contigo, sim ou não?
Ele quer olhar para ti e dizer: rapaz, eu gostei de ti, tu veio só me procurar. Tu não veio só porque tu tinha necessidade. Irmãos, há momentos que a gente vai a Deus porque a gente tem necessidade e a gente deve buscá-lo. Mas mais do que por necessidade, a gente deve buscar por prazer de estar diante do Senhor. E é aí que sua glória se manifesta. Eu findo dizendo: é hora da igreja de Jesus se levantar.